Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a gravação da segunda e última aula da UC 12, tá? De gestão da manutenção do módulo específico 3, último módulo da eletrotécnica. Antes da gente iniciar a segunda aula aqui para fazer os comentários aí finais aí, analisar, eu tinha prometido para vocês as duas atividades hoje, tá? Eu vou falar elas em conjunto, acredito que vai dar tempo aqui, tá? Antes eu vou compartilhar aqui as diretrizes do Unidigital, tá? E depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Segundinho, pessoal. Então, última aula. Lembrando, tá, que essa UC não tem momento presencial, tá? Só reforçando aqui, mas está devidamente avisado aqui na plataforma, tá? Na última aula, eu falei sobre o fórum, né? O fórum de discussão. Eu até, quer ver aqui, ó. Até já deixei os comentários aqui, tá? Sobre a aula passada, tá? Só falta agora o de vocês, estou aguardando, tá? Pessoal, agora vamos analisar a atividade do um e 2, tá? Inclusive, né, elas têm tudo a ver, tá? Deixa eu criar aquela nossa pasta. Beleza. Vamos lá, vamos baixar aqui. Aqui tá vendo que é uma pastinha. Isso aqui é a descrição, tá? Eu nem falei da descrição na aula passada, por quê? Isso daqui é um documento. Ele até poderia estar dentro aqui da SAP. São documentos que vão te ajudar, tá? Até. Beleza. Para não confundir aqui, o que que vamos fazer aqui? Como são muitos documentos, eu vou fazer o documento aqui, ó, o ATV1, a pasta. Espera aí, só um minuto. ATV1, que são esses dois aqui, ó, e a folha de atividade. A SAP, que é a descrição, vou deixar de fora aqui, para deixar eu apagar. É,
da atividade 2, agora eu vou fazer uma pasta específica aqui. Isso daqui é um setting, tá? É uma configuração. E aqui é a folha de atividade, que é um Excel, tá? Eu vou tentar, né, ser aí é muita pretensão, né? Mas é tentar mesmo ser o mais sintético possível. Por quê? Eu vou fazer aqui um disclaimer, aqui uma justificativa. Tem esse software aqui, pessoal. Já ouviram falar do como eu não tenho ele aqui, Microsoft Project. Esse software aqui, ó, como se diz, eu vou deixar a própria IA aqui, ó, é mais conhecido como MS Project. Esse software aqui, pessoal, ele é muito parecido com o Excel, tá? Se você vê ele aberto numa tela de computador, você vai confundir fácil, fácil. Inclusive a identidade visual dele é muito parecido com o do Excel, tá vendo aqui, ó? O Excel tem um X e o Project é um P de Project. Esse Microsoft Project, ele já está dizendo aqui, ó, ferramenta de gestão de projetos da Microsoft. Assim, ele está falando da Microsoft da empresa, né? Mas de qualquer tipo de projeto. É, lembra que eu comentei com vocês lá já em instalação predial, aí lá em projeto predial eu ampliei esse conceito. Projeto, pessoal, não quer dizer que é um desenho de uma planta baixa, né? Que nós, vocês, futuros eletrotécnicos, eu, engenheiro eletricista, todos da área técnica, quando escuta projeto, já pensa em uma planta baixa. Nós da elétrica já pensa em projeto elétrico, o pessoal, né, a professora Elesita já pensa em planta baixa, projeto de drenagem, projeto de incêndio, né, que é tudo da área dela. Então, cada um já pensa no projeto. O projeto é uma projeção. É igual eu falei lá, e vou repetir agora. O projeto, ele é uma projeção, ou seja, você faz um planejamento no campo das ideias. Que ideias que são essas? Desenho e cálculo, né? Desenho técnico com a planta baixa, com os detalhes, né? Para o pessoal executar, ou seja, o eletricista ou um técnico, até mesmo engenheiro ou outro engenheiro, executar, pegar aquilo que está no papel como desenho e cálculo e tornar, né, real ali, fazer instalação. Só que o conceito de projeto ele é muito amplo, tá? Por exemplo, eu conheço lá na parte, minha mãe, né, formada em assistência social, né, tinha os projetos, né? Aí no caso era o projeto, por exemplo, Mãe Canguru, tá? É, projeto que ela trabalhava lá no hoje Hospital da Mulher, né? Ah, o que que a mãe canguru faz? Qual que é a proposta da mãe canguru? Ah, mãe canguru, né? Por exemplo, tinha as mães que têm aquela depressão pós-parto, né? E daí a mãe canguru é uma mãe voluntária, não precisa ser mãe, né? É uma voluntária que ficava lá, por exemplo, para cuidar do bebê, da criança, para, por exemplo, colocar a criança, no colo, pegar ela no braço, enquanto a mãe, né, estava, infelizmente, algumas em depressão pós-parto para justamente lá no hospital dar um conforto para a criança, tá? Enquanto a mãe estava em tratamento, né? Então, você escreve uma lauda, duas laudas e apresenta para o corpo de enfermagem, apresenta para o corpo lá
né, de assistência social, né, para os médicos, e daí vai implementar no hospital. Então, o projeto é uma projeção, pode ser de uma ideia, né, uma ideia aí, vamos fazer agora o docente top 10. Agora, o professor top 10 é aquele professor que dá mais aulas, é aquele professor que tem mais aprovação. Também um dos critérios é o professor que tem mais títulos, né? Tem mestrado, doutorado. Então, o projeto é uma ideia, você coloca essa ideia no papel, se tiver cálculo, você calcula, e daí você executa. Microsoft Project é justamente para isso. É uma ferramenta, ele tem base no Excel, tá? Não é à toa que ele tem essa cara aqui. Ele tem base no Excel e ele serve para fazer o que a gente vai fazer agora aqui na mão, né? Analisar as duas atividades. Deixa eu abrir aqui. Por que que eu estou dizendo isso? A gente vai fazer na mão, obviamente. Eu sei que o projeto de vocês aí, o planejamento, ele não vai ficar perfeito, porque quanto mais, por exemplo, quanto maior for sua equipe, mais, por exemplo, atividades aqui, ó, aí fala, eu vou resumir bem, tá? Porque isso aqui é um texto gigantesco. E até na aula passada eu falei, né? Eu falei um pouco sobre ele aqui. É o seguinte, tem essa empresa aqui, é, a Modern Mall, né? Ela é, desculpa, é a inteligente, manutenção inteligente, tá? A manutenção inteligente aí, ela presta serviço para o shopping, né? O Modern Mall, né? E tem por exemplo, isso daqui é uma simulação, né? Lembra? É uma simulação de uma situação, né, em que você vai aprender, né, a desenvolver uma habilidade aí da matéria aqui de gestão, que ela pode muito bem ter acontecido, inclusive muitas dessas aí são baseadas em problemáticas reais. Tem uma empresa aqui em Goiânia, é... Ai, gente, eu até já prestei serviço para eles. É o seguinte, eles são responsáveis por fornecer eletricista, fornecer laudo, ou seja, preciso de um laudo do engenheiro, tá aqui. Preciso de um laudo de um técnico, está aqui. Eles conseguem o profissional e ele vai lá e faz o laudo, né? Assim como eu fiz. Eu fiz de uma loja ali, aquela de ternos, gente, qual que é o nome? Eu não lembro qual que essa de terno chique aí do shopping. E daí eu fui fazer uma inspeção, tá? Uma inspeção visual, uma inspeção por ensaio da loja e eu detectei alguns problemas lá, por exemplo, o estoque, o armário do estoque, ele ficava praticamente ele pegava na lâmpada, ele quase que tocava. É porque era grande o, o armário lá de armazenar as roupas, né? Inclusive, tinha um problema, por exemplo, quando não tinha espaço para colocar um terno, eles colocavam ele deitado, né, para não amassar, não dava para pôr em cabide, colocava ele deitado na prateleira, né? E aí ficava muito próximo da lâmpada. O que que podia acontecer? Aquela cobertura ela é de plástico e a lâmpada era uma lâmpada, inclusive, um refletor que ele não era adequado. Ele tinha uma iluminância muito alta e ele aquecia muito. Poderia até pegar fogo lá. Então, é basicamente isso. E shopping center, ó, shopping center, faculdade, locais, por exemplo, o camelódromo, né, que está na moda já tem bastante tempo, né, o shopping popular, locais que têm um acúmulo grande de pessoas, são locais que têm um grau de risco alto. Por quê? Porque se sua instalação da sua loja
ou da infraestrutura do shopping, ou da infraestrutura lá do camelódromo, não estiver ok, você provocar um acidente, você é, é o responsável, tá? E corresponsável. Por exemplo, vamos supor que foi na sua loja que você deixou com que um circuito entrasse em curto e pegasse fogo. Ah, mas eu não sou eletricista, mas você tinha que ter contratado um eletricista, um técnico ou engenheiro para fazer essa verificação. Geralmente, essa verificação ela é chamada de laudo da condição das instalações elétricas, tá? E aí um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, um tecnólogo, ele pode fazer esse laudo aí. Então você faz uma inspeção visual, uma inspeção por ensaio, verificando o nível de tensão nas tomadas, verificando se as tomadas realmente são monofásica, bifásica ou trifásica, verificando se os circuitos estão equilibrados, verificando se tem projeto, tá? Mesmo que não precise de projeto aprovado na concessionária, porque geralmente você aprova o projeto do shopping, tá? E as unidades consumidoras dentro ali, que você aluga, né? Vez ou outra eles estão trocando, né? Ah, sai, sei lá, sai a Marisa lá de dentro do shopping e aí coloca no lugar uma C&A, por exemplo, né? Então, o projeto propriamente dito da loja, às vezes não é necessário você aprovar ele, mas ter ele é necessário ter uma verificação, aí fica por conta do dono da loja, tá? Beleza. E daí, essas empresas, elas, como tem terceirizado, tem funcionário próprio, então, tem uma série de exigências aí, né? Então, por exemplo, atividade um, ó, vamos analisar aqui é complexa, viu? Eu vou procurar ser o mais sintético possível, tá? E por que que eu gastei um tempo mostrando o project, né? Infelizmente eu não tenho ele aqui, né? Mas falando sobre ele, porque hoje em dia, né, tem pós-graduação. Eu não sei se tem pós-graduação técnica, mas eu sei que a nível de graduação, né, de pós-graduação sem ser a técnica, né? Tem que chama MBA, né? Inclusive tem pós-graduação que tem o nome, né? Project, tá? Esse Project, que eu saiba, tem ele da Microsoft e eu sei que tem ele livre. Até uma vez eu fiz um curso desse software aí, mas confesso que eu nem me lembro mais o nome. Mas assim, na real mesmo, eu vou falar, tem eu tinha uma supervisora numa construtora que eu trabalhava, ela fazia, e ela disse que era 100% Microsoft Project, tá? Então, eu tô. Lembrei também, tinha o meu colega lá da segurança do trabalho, que ele também fazia, e ele usava Microsoft Project. Todos que eu encontrei fazendo essa pós-graduação utilizam essa ferramenta. Então, ela é uma ferramenta de automação, tá? É igual o Excel, ela tem a parte de planilha ali, de cálculo, que o Excel tem, só que ela tem a mais na parte de gestão de pessoas, tá? De administração, tá? Diagrama de Gantt, um monte de coisa aí de administração. Então, é provável que você não faça isso profissionalmente na mão, tá? E às vezes, quem vai fazer isso é quem tem essa pós-graduação. Inclusive, essa supervisora lá da construtora, ela estava fazendo por exigência, né, da fiscalização que tivesse alguém, né, com essa pós em project para fazer os cronogramas, né, as decisões lá da empresa, tá? Então isso não era uma coisa, eu vou fazer porque eu quero ter mais um diploma e colar ele na geladeira. Não, é uma exigência, né? Não é só pelo diploma.
É uma exigência porque você precisa daquele conhecimento para executar. Então a gente vai fazer aqui na mão, que é para você aprender. Eu vou fazer o básico aqui, né? Eu vou mostrar o básico. E aí o ideal é automatizar, tá? Então provavelmente a atividade é sua aí, talvez ela não fique, né? Ela não fique 100% aí, né? Você não consiga todas. Vocês vão ver aqui pelo meu exemplo que eu fiz aqui que ela é um pouco extensa, tá? Mas não tem problema. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta interessante que é a inteligência artificial. Inteligência artificial, se você falar para ela o que que tem que ser feito, igual é no Microsoft Project, ela pode te orientar, inclusive falar se está certo ou não. Por que que eu estou dizendo isso? Eu testei, viu, pessoal? Eu testei e o que eu tinha feito, ela até fez umas correções aí, que eu havia feito na época aí, né, para mostrar para vocês. Inclusive, até corrigi em função disso. Porque quanto mais funciona, imagina uma empresa em que você tem, né, só para você ter uma ideia, nessa construtora lá, se tivesse 1.000 obras, tinha 1.001 técnicos de segurança do trabalho. Você contratava um técnico para cada obra e tinha o técnico que era o chefe dos técnicos, né? Que ele era fixo. É só os outros que eles eram contratados só para a obra, né? Se a obra acabasse e ele desempenhar, né, e desempenhar um trabalho bom, né? Obviamente ia ser efetivado. É, vamos lá. Então, com base nas informações, que informações são essas aqui, ó, da atividade um, ó, você tem, essa aqui é a folha de tarefa, tá? Essa aqui é a folha de tarefa, ó. Você tem o escopo aqui do contrato e você tem a lista de funcionários. Olha só, eu vou fazer de um jeito aqui para nós conseguirmos visualizar tudo. Não vai dar para mostrar na tela total aqui. Vou tentar colocar de um jeito aqui, aí vocês vão entender. Aqui, ó. Então, ó, o escopo do contrato, ó, a equipe contratada deve promover manutenção corretiva, né? Preventiva e preditiva, necessidade de correção gerada por defeito, falha, erro. Então, isso aqui é o setting, né? Tudo que eles têm que fazer. É o famoso. Lembra lá que eu falei do Código Brasileiro de Ocupações, lá em segurança e eletricidade? É mais ou menos isso. É tudo que são as atribuições que o pessoal da equipe tem que fazer. Então, ó, na subestação é uma área de risco elétrico, né? Então, eles vão dar manutenção, montar, né, transformadores que tem o primário 13,8 pro, né, pro secundário lá, né, a baixa tensão 380, 380 ele está falando tensão, todos os dois são tensões de linha, tá? Corretiva, 24 horas, a corretiva tem um plantão 24 horas e a preventiva das 21 horas da noite, né, até as 9 horas da manhã, tá? Que fica esse preventivo aí, tá? E aqui, ó, o outro, aqui falando a história de cada um aqui, ó, o Aldo possui curso de NR33 e NR10, né? Será que o Aldo, ele é bom para essa tarefa aqui, ó? Ó, inclusive, ó, ele está cursando faculdade de engenharia elétrica à noite. Então, o Aldo, no turno da noite ou na manutenção preventiva aqui, ele não seria interessante, não, tá? Ele é interessante
Na manutenção, por exemplo, na parte, no turno, isso daqui, ó, é a folha de atividade, ó. No turno da manhã e no turno da tarde. Esquece o Aldo, ele não está disponível às 21 horas, das 21 às 9 da manhã, tá? Nesse, que é diretão esse turno, né? Mas ele está disponível por corretiva na parte da manhã e na parte da tarde. Aqui vai até de manhã, né? Mas ele não está disponível, porque ele, né, é de noite aqui, né? Que ele faz provavelmente é das 7, das 19 às 22 horas. Tem faculdade que é às 23, lá na Católica até às 23. Então, ele já não está liberado. E outra, ele tem o NR10, ok? O NR33 é espaço confinado. Vai. Então, ele, né, subestação, tem subestação que é em poste, né, que é a céu aberto, e tem subestação que é subestação abrigada, tá? Inclusive, tem subestação subterrânea também, tá? Subestação que é blindada, né? Tem uma subestação que ela parece um container e daí você trava ela, você pode instalar ela no subterrâneo, tá? Ou no local, no fechado ali, né? Numa casa construída para uma subestação, né? É, e essa e, e tudo que está em espaço fechado, que é o espaço confinado, você tem que ter o curso de NR33, tá? Inclusive, se for subterrâneo, ainda tem que ter ventilação forçada na subestação, sem ser subterrânea também tem. Tem uma que é a caixa, ela parece um container. Aí na hora que você fecha, na hora que você trava ela, você liga lá o sistema de extinção de arco. Aí é o hexafluoreto de enxofre. É o SFE6, alguma coisa assim. Tem outros gases aí, mas o que eu me lembro de cabeça é esse. Então você vai escolher, e sempre é em dupla, tá? Todo trabalho em elétrica é em dupla. Beleza, professor, entendi, mas não dá para você fazer um comecinho aí para me mostrar? Dá, sim. Não tem problema nenhum. Deixa eu fechar aqui. Então, a atividade um é isso, ó. Você vai usar o anexo escopo e a lista dos funcionários para poder montar essa equipe de 2 pessoas para cada turno, tá? Daí, ó, eu vou aqui na minha análise, ó, peguei aqui, por exemplo, subestação aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, foi o Alex, cadê o Alex? Alex Almeida, ó. Ó, está vendo que o Alex eu coloquei ele só para amanhã, tá? Na verdade, todos os que podiam trabalhar de manhã aqui, ó, eu coloquei. Você vai ver aqui, ó, por exemplo, tem o Leandro e o Yuri que só pode de tarde, tá? Ó, Leandro Barbosa, ó, ele faz engenharia elétrica de manhã, ó, ele tem NR10 e CEP, né? Sistema elétrico de potência. O NR33 seria interessante. Mas esse o básico aqui, CEP, na verdade o CEP ele tá dentro do NR10, tá? Deixa eu ver um aqui que o Aldo. É porque isso aqui dá um trabalho, viu, galera? Vocês vão ver aqui, ó, ó o tanto. Olha, ó, bombeamento de água potável, esgoto e água para reuso, ó, eletrotécnico mais
técnica e mecânica. Ó, eu peguei o Aldo aqui, ó. Lembra que o Aldo, espaço confinado aqui, ó. Elevatória de água potável e esgoto, né? Água para reuso, a água cinza, né? Que chamam, que é a água que escorre, mais mecânico, ó. Então, ó, basicamente, ó, e aqui, ó, tá o setting aqui, ó, subestação tem que ser todos são eletrotécnicos, na verdade, né? Tem a equipe de eletrotécnica, tem a equipe de automação, tá? Tem a equipe bombeiro hidráulico, tem o técnico em mecânica e refrigeração, só tem esses mesmo. Então, aqui, ó, eu peguei, né, o Alex, né, ó, ele tem NR10 e CEP, tá? CEP é um curso dentro do curso não do curso, mas dentro da norma, né? NR10, viu? É um dos anexos lá, aí tem um anexo mostrando que o curso de NR10 básico, ele tem 15 itens, né? 15 assuntos, o de CEP tem 18, tá? E alguns são, entre aspas, o mesmo assunto, só que relacionado à rede de distribuição, né, que é o sistema elétrico aí, né, fora da baixa tensão do residencial ou do comercial ou do industrial. Aí já é da subestação para fora ali, né? Tem a distribuição até chegar na subestação da concessionária, da subestação da concessionária até chegar numa subestação ali próxima a uma hidrelétrica, por exemplo. Aí já é linha de transmissão, né? Aí já é outro, já são outros profissionais e montador eletromecânico, eletricista de linha viva de transmissão, tá? Então, observar o turno aqui, ó, o turno é manhã, tarde e noite aqui, e fazer e colocar dois possíveis, né, funcionários aqui, pelo menos dois aqui, ó. Então, aqui é só para vocês entenderem, ó, o primeiro turno, aí, por exemplo, vai o Alex e o Leonardo. Ou então, o Alex e o Fernando. Ou então, o Alex e o Pascoal. Do mesmo jeito. Aí seria uma combinação de um, dois, três, quatro, tomados 2-2, né? Se fosse fazer o cálculo aí. E isso, o Project, ele faz assim, ó. Então vocês vão ter que fazer esse na mão, tá? Mas obviamente eu incentivo, viu, que vocês o quanto antes aprendam a utilizar a IA, que ela chegou, pessoal, chegou e o profissional que não souber utilizar uma IA para ajudar em um texto, ajudar em uma tese, né, um artigo, ajudar no dia a dia profissional, ele vai ficar para trás. É igual hoje, você que não sabe mexer com Word, com Excel, pacote Office, ou o pacote LibreOffice aí, você está atrás e pode ser que você seja técnico ou graduado e perca vaga em função disso, né? O pessoal tem um termo aí, eu não gosto muito não, mas ele faz sentido. O pessoal chama de analfabeto funcional, tá? Não é analfabeto porque sabe ler e escrever, tá? Tem formação, mas o funcional é porque não sabe criar um documento, né? Não sabe a parte básica aí de informática, né? Então, isso é grave, pessoal, e a gente tem que tentar, né? Tentar não, né? Nós temos que conseguir fazer essa transição aí. É igual, eu lembro que na época da minha mãe, ela disse que fez a datilografia e lá no Hospital Geral aí, hoje o pessoal chama Alberto Rassi aqui, ela fazia os projetos lá, né, ela começou lá como enfermagem, depois foi como assistente social, e ela escrevia tudo na máquina de datilografar, lá na Olympus, né?
E ela falou que ela teve que fazer um curso porque o pessoal não ia fazer mais os projetos no punho. Ela disse que quando começaram lá o curso que ela fez na Universidade Católica, escrevia tudo na mão, tá? E aí é igual hoje, né? Você abandona a mão aí, né? De escrever na mão para escrever com o dedo aí, datilografando no computador, né? É digitando, né? Hoje em dia a gente fala digitando, tá? Beleza. Tarefa um é essa. Agora a 2, pessoal. Ó, essa daqui é a orientação para a tarefa 2, tá? Eu vou até tirar uma aqui, ó. Essa que eu montei aqui. Ó, desenvolver a planilha. Ah, eu já descobri o que que aconteceu aqui. É porque esse arquivo ele tem um nome gigantesco. E aí, como o meu drive aqui ele está lotado, foi até milagre ele ter aberto esse daqui, ó, esse que está aqui na tela. Agora vai dar certo. Inclusive, ó, já deu até. Tá vendo aqui, ó, que, ó, atividade 2. Esse cronograma aqui, tá? Ó, desenvolver a planilha eletrônica, ela já está pré-pronta aqui, que é o normal de você encontrar hoje em dia, né? É um cronograma de manutenção semanal do turno 3, tá? Das 21 às 5 no caso aqui é às 5 da manhã, não vai ser às 9, não. Considerando equipes, sistemas, equipamentos, recursos e estabelecimento de um roteiro de supervisão. Porque até às 5 da manhã, lembra que tem profissional que ele estuda de manhã? Se fosse até às 9 horas, aí ia atrapalhar esse profissional aí. Então, das 21, aí eles, né, fica até às 5 da manhã, e aí não atrapalharia ele, por exemplo, estudar na parte da manhã. Eu sei que ele ia fazer um sacrifício, né? Mas a gente, sempre quando nós estamos fazendo um curso técnico, um curso superior, uma pós-graduação, nós temos que fazer um sacrifício aí, né? Para a gente conseguir, né? Obter sucesso, conseguir ter êxito profissional, tá? Então, considerando as equipes, sistemas, equipamentos, recursos, né? E estabelecimento estabelecer, né, um roteiro de supervisão. Tá vendo a equipe aqui, ó? O Eletroté já foi escolhido, tá? Ó, o Marcos Cândido e o Levi da Eletrotécnica, o Jair, tá? Tá vendo que só tá colocado aqui, ó, o Marcos Cândido e o Levi. E aí tem a equipe, né? Ó, por exemplo, Eletrotécnica e Automação. O Rafael e o Jair são a bola da vez. Então eles já estão escolhidos. Vocês nem vão precisar escolher. Provavelmente aqui deve ter sido o Project que escolheu. O eletrotécnico e mecânica, ó, o Paulo e o Marcos Cândido. A supervisão é lá o Francisco, né? Então, desses aqui, ó, eletrotécnica e automação, eletrotécnica e mecânica, você vai fazer esse horário aqui, né? Da 1 até às 5, ó, tá vendo que tem o Marcos Cândido e o Levi, fica das 21 até a 1 da manhã. Aí vai ter gente que vai ficar da 1 hora, né? Então dá, por exemplo,
1h01, né? Até às 5 da manhã. Na verdade, eles vão ficar até às 4, né? Porque aí finaliza das 4 às 5, assina lá a folha do que fez, né? Preenche os relatórios eletrônicos lá da manutenção, qual que foi a manutenção preventiva ou a preditiva, né? A preventiva é, por exemplo, você agendou um motor ali para você fazer uma parada e trocar as escovas, um motor de indução. A preditiva, por exemplo, vocês estão lá, né, na sala lá de controle, aí um sensor da Traction, né? Tô falando da Traction porque é a que eu tô me lembrando aqui. Aí a Traction tem um sensor que ele fica em cima por exemplo, da motobomba, e daí ela percebe o barulho de cavitação, né? Ou seja, o início de um problema de cavitação. Percebeu? Soou o alarme? Você já vai lá, né? Aí vamos supor aí, vai o Paulo e o Marcos, por exemplo, né? Eletrotécnica e mecânica aí, ó. Vai o Paulo e o Marcos lá, né? Porque o Paulo vai cuidar da parte elétrica e o Marcos Cândido ali, acho que é não, o Paulo é da mecânica. O Marcos Cândido vai cuidar da elétrica e o Paulo na parte mecânica ali trocar a turbina, né? Porque ela já está com problema de cavitação. O sensor percebeu em tempo real que ela já está com desgaste, por isso que ela solta um barulho específico, né? E aí, por ela soltar aquele barulho, já soou o alarme. Então já tem que trocar, ou troca na hora que soou o alarme, né? Ou já fica agendado para fazer essa troca. Mas que fica registrado que percebeu e que deve ser trocado, ou naquela hora do plantão, né? Se tiver dentro da não, das 21 horas, né? Que começou com o Marcos e o Levi e vai finalizar com alguém aqui, né? Beleza? E aqui, ó, tem os locais, né? Aqui, ó, é o disjuntor, lá na distribuição, ó, painel, luminárias, praça de iluminação, ó, painel de automação, inversor, né, para controle aí de velocidade aí das bombas, por exemplo, aí, ó, bomba eletromecânica, chiller, né, que é a parte lá de refrigeração, né, a refrigeração aí, central, né, que chamam, né, o chiller aí, tá? E daí já tem aqui já uma ideia, né, de quem vai fazer aqui já o início aqui dela. E daí tem os sistemas, né, o que que tem disponível aqui, tá? Olha, automação e controle, inclusive, ó, painel de automação, ó. Não, mas é isso mesmo, dá 4 horas, ó, 4 horas. Por exemplo, a primeira equipe, ó, das 21 até 1. É isso mesmo, ó, 22, 23, 24. 24 já é 0 hora, né? 0 hora, 1 hora. Isso mesmo. 4 horas aí, né? E aí dá até as 4, né? Que aí mais 4 horas. E daí das 4 às 5 faz o relatório ali, né? Mas aí fica, né, das 21 na prática, né, das 21 até as 4 horas. Por isso que a planilha vem o azulzinho até aqui, ó. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aí eu fiz a análise aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Que tem um aqui que ele tá. Ah, isso aqui deu certo. Por exemplo, aqui, ó. Aí quem vai finalizar aqui, ó. Já fizeram nos disjuntores, porque na subestação tem o disjuntor de baixa, né, que é o a seco, né, o disjuntor a seco de baixa tensão, que todo mundo conhece, e o disjuntor, talvez vocês não conheçam ainda, eu vou falar dele em manutenção elétrica predial e industrial,
tem o disjuntor de média tensão. Depois dá uma pesquisada aí, tá? Disjuntor de média tensão resfriado a óleo, né? Ou isolado a óleo, tá? Ele parece um transformador, tá? E aí é esse tipo de disjuntor também que você pode encontrar lá. Porque quando está escrito disjuntor, você pensa, é disjuntorzinho de baixa tensão, é 3 palitos. Não, às vezes você tem que dar manutenção nesse disjuntor de média, aí, tá? Aí aqui, ó, coloquei o Jair e o Pedro, ó, tá? Aqui, ó, Jair, ó, Jair Vanido. Nossa, agora que eu vi aqui, eu coloquei Jair e Pedro. Tinha que ser Jair e Vanildo. Que o Pedro não tá aqui, não. Deixa eu ver o que que o Pedro. Rapidão aqui. Deixa eu só ver o que que o Pedro. Não achou? Estranho. É estranho, hein? Achar esse Pedro aqui. Aí coloquei errado. Eu fiz a análise ali. Não tem esse Pedro, não. Porque era o Ivanildo mesmo. Rafael, Tom, Cavalcante, José, ó, Jair Santiago, ó, Ivanildo. Ivanildo tá na parte da manhã, né? No, ocupado. Rapaz, não tem esse Pedro, não. Ó, Aldo, ó, Pepe, ó, Pascoal. É, não, eu que errei mesmo. Vou ter que corrigir, pessoal. Não, Bruno, Carlos. É, realmente, esse Pedro. Se tivesse, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, tem o Luigi, né, ó. Tá vendo, ó? Luigi, peguei esse nome diferentão aqui, então não tem o Pedro aqui, eu vacilei. Confesso que fui eu. Mas é Jair e Paulo. Que é automação, ó, painel de baixa tensão, pode ser um eletrotécnico, pode ser o Jair, pode ser o Ivanildo, não é eletromecânica, então é Jair e Rafael. Esse Pedro aqui, eu viajei na maionese aqui, tá? Vou corrigir, tá, pessoal? Então é isso. É isso, tá? Desculpa o erro aí. Fiquem com Deus, tá?
e até a próxima web aula. Lembrando que a próxima web aula já está planejada aí, tá, pessoal? Vai ser a UC de instalações do sistema elétrico potente, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Tchau, tchau.